amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do seu Saber Direito Debate. Você está sempre nos acompanhando, está acompanhando as aulas do Saber Direito. Você já sabe que temos oportunidade nos finais de semana de conhecer um pouco mais sobre os professores convidados que vêm até a TV Justiça e nos ministram seus conhecimentos sobre as diversas áreas do direito. Hoje nós vamos conversar com a professora Lucília Sanches, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a participação aqui na TV Justiça. Obrigada. A professora é professora de Direito Administrativo no curso Pretorium SAT, em diversas turmas, incluindo preparatório para a OAB. É professora de Direito Administrativo em cursos preparatórios para concursos, diversos cursos, pós-graduada em Direito Público Lato Sensu pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduação em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e o currículo se estende por aí, apenas uma apresentação inicial, senão vamos ao todo o primeiro bloco para falarmos a respeito disso, que o que importa é a nossa conversa agora sobre diversas questões, começando, como sempre, com aspectos pessoais e da carreira do nosso professor convidado. Professor, nesse sentido, eu gostaria de começar perguntando, ou melhor, fazendo uma pergunta que já é clássica aqui no nosso programa Saber Direito Debate, que é: por que direito? Por que escolha pelo direito? Isso é uma pergunta bem interessante mesmo. Na verdade, eu estava em dúvida entre direito e psicologia. Eu gostava dessas duas áreas em razão de todo o meu histórico de vida. Mas eu achei que seria melhor para mim fazer uma faculdade numa cidade fora da cidade que eu morava. E eu acabei passando em Direito fora e na minha cidade só em Psicologia. Eu morava em Juiz de Fora. Morava em Juiz de Fora nessa época e aí eu passei em Direito em Petrópolis. E aí eu resolvi que seria melhor fazer fora e acabei indo e foi uma experiência assim muito enriquecedora. Então eu acabei sendo escolhida em razão da cidade, ou escolhendo em razão da cidade. Daqui a pouquinho essa questão do fora, a gente vai aprofundar um pouco, porque tem algumas questões interessantes relacionadas a isso, mas antes, de qualquer maneira, vem aquela questão sobre... Nós percebemos sempre, até pela convivência diária com diversos profissionais, que existem muitas vezes questões que ditam o nosso destino e que são questões externas, como foi esse caso, né? Mas aí muitas vezes se chega na faculdade, aí se tem o contato com aquela disciplina, às vezes vem uma decepção, às vezes uma decepção e uma adaptação e às vezes uma paixão imediata. Foi em alguma dessas situações que incorreu a professora a partir do início do curso propriamente dito? No meu caso, veio uma paixão imediata. Eu sempre gostei, né? Eu acho que eu sempre fui muito ligada à questão da justiça, do direito, do debate. Então, eu acabei me apaixonando mais ainda. Eu falei, não, a psicologia era um coadjuvante na minha vida, o principal é o direito mesmo. E falei, não largo. A psicologia pode ser um prazer, uma distração, uma complementação. Mas a carreira é jurídica. Agora, aí voltamos àquela questão do fazer a faculdade fora. Aliás, no caso aí, Petrópolis para Juiz de Fora. Tem até aquela gozação que a gente fala, né? Professor Juiz de Fora, que na verdade é carioca do brejo, né? Que mineiro é. Mas, e na verdade nasceu em Londrina. Londrina, Paraná. Só que até chegar em Juiz de Fora, a partir de Londrina, a professora passou por 13 lugares diferentes, inclusive o Iraque. Como é que é isso, professora? Em razão da profissão do meu pai, a gente mudou diversas vezes. Mudamos, em alguns lugares a gente morava 2 anos, outros lugares a gente morava 7. E em Minas eu já estou há 17 anos. E isso eu acho que me ajudou também na escolha dessas duas áreas, psicologia e direito. Essa questão da diversidade cultural, da influência, inclusive, às vezes, sobre até o clima, a cultura, na nossa relação, nos direitos que você acha que tem ou que merecia ter. Tudo isso muda em razão do lugar que você está. E eu acho que isso tudo acabou me influenciando a gostar dessas duas áreas e a casar com direito e deixar a psicologia à parte um pouco. Essa convivência com culturas diferentes em uma idade muito tenra, o período no Iraque, por exemplo, foi com que idade? Aos 7 anos. Aos 7 anos, e foi o período exatamente da guerra Irã-Iraque. Foi, exatamente. E ainda a invasão do Kuwait depois. E depois, quando a gente retornaria ao Iraque, Kuwait invadiu o Iraque e a gente não chegou a retornar. Ainda bem, né? 7 anos, tem recordações ainda daquela realidade, daquele dia a dia de um país em guerra? Muitas recordações. É interessante porque, apesar de ser um período de guerra, Irã-Iraque, a gente apenas via, escutava algum barulho de longe, uma bomba, um míssil ou um avião passando, mas não era algo que fizesse muito parte da nossa realidade. Isso não influenciava a gente no nosso dia a dia. A gente tinha um dia a dia normal, natural. Foi montada uma vila para os brasileiros lá no Iraque
e a gente levou um colégio aqui do Brasil para que a gente estudasse, e um número muito pequeno de pessoas não eram brasileiros. Então tinha indiano, egípcio, árabe, mas a maior parte era de brasileiros. E muito chinês. Os chineses faziam alguns outros trabalhos, mas eles não levavam família. Então, o nosso contato com o chinês era muito mais profissional, não tinha, assim, filhos de chineses, conversávamos com filhos. A gente conversava com egípcios, filhos de egípcios, indianos e árabes, mas chineses era mais profissional. Como era esse dia a dia? Esse contato com pessoas, muitos da mesma idade, acredito, inclusive, e também adultos, os pais dessas crianças, se percebia para a mente de uma criança de 7 anos, podia se perceber essa diferença, essa diversidade? Como é que funcionava isso, professor? Era bastante nítido, assim. Primeiro pelo vestuário, eles, né, os próprios indianos também têm um vestuário muito típico, muito característico, e o nosso é algo mais, digamos, despojado. Então, pelo vestuário, você já identificava que aquela pessoa era de uma outra cultura, não era da sua cultura. E hábitos alimentares também, você, quando ia na casa de árabes, por exemplo, se ele te oferecesse comida, você tinha que aceitar. Você não pode recusar a comida lá, você tem que comer o tanto que ele te oferecer. É diferente, a gente às vezes oferece, mas, obrigada, uma questão, né, de estar oferecendo por educação. Então, havia pequenas diferenças alimentares, de vestuário e até mesmo de tratamento. A relação pai-filho, a gente conseguia observar essas diferenças de cultura também. Isso gerava um impacto muito grande, debates em casa, de repente, mas por que lá é desse jeito e aquilo é diferente? Isso foi muito interessante pra gente, porque a gente observava, né, criança, ela tem um senso crítico, eu acho que muito, muito aguçado. Então a gente observava, mas por que lá é assim? Por que essa roupa? Por que só o rosto aparecendo? Porque desde de novinhas as meninas já andam com a burca, enfim. Então, e aí isso foi muito interessante pra gente desenvolvendo toda essa questão de perceber que existem muitas culturas, valores e opiniões diferentes dos nossos, que não significa que não seja o correto. Significa que é uma questão de crescimento. Você nasce dentro daquela cultura, então você vai achar que aquilo é o certo e vai estranhar o outro, né? E isso te dá uma aceitação do outro muito grande, quando desde criança você vai percebendo isso. Você fala assim, bom, não é que ele está correto ou eu sou correto, depende de onde você está. Correto, na verdade, depende muito de onde você está. Existem algumas situações também que, embora nós tenhamos diferenças sociais no Brasil também, mas aquela história de que santo de casa não faz milagre, porque parece que em casa a gente não percebe tanto isso. E quando você está numa realidade diferente, aí particularmente crianças, a percepção fica um pouco mais forte. No caso, por exemplo, dos chineses, que faziam essencialmente alguns dos trabalhos, pelo que a professora me contava antes de começarmos a entrevista, faziam muitos dos serviços mais duros. Eram pessoas que tinham uma vida mais dura, normalmente, naquela divisão que havia. Isso já chamou a atenção durante esse período de convivência? Isso chamou muita atenção, porque os chineses, eles não iam como o brasileiro. Você foi convidado, você aceita, você vai. Ao chinês era imposto a ida, então ele ia por imposição e ele não levava a família. E eu acho que vivenciar uma outra cultura é muito interessante, desde que você tenha um mínimo da sua cultura em torno. Como ele não levava a família dele, ele não tinha uma base cultural em torno, né? Conviviam, eram diversos homens, chineses, todos homens, não eram mulheres. Então, isso eu acho que atrapalha, é uma imposição de uma outra cultura. E aí já dificulta um pouco. Então, eu acho que eles eram pessoas mais sofridas. É uma questão que é muito presente, muito conhecida hoje em dia pela própria... por documentários, por toda a mídia, existe a informação disponibilizada. Em países árabes é aquela questão da própria vestimenta, particularmente no caso das mulheres. Houve algum episódio nesse sentido, soube-se de alguma coisa nesse sentido, de um choque cultural em relação ao padrão ocidental? Isso existia muito, e é interessante porque a resistência é maior das mulheres. Até porque para os homens, né, era agradável ver pessoas que não estavam extremamente cobertas. Embora a gente sempre andasse, ou bermuda, até para não haver assim, uma ofensa muito grande à cultura dele, a gente evitava também andar como a gente anda, à vontade, numa cidade praiana aqui no Brasil.
E aí uma vez as mulheres foram fazer compras em Bagdá e as mulheres iraquianas jogaram pedra, tentaram apedrejar porque estavam de bermudas no mercado, enfim. Então, de vez em quando, a gente passava por uma situação delicada dessa. Aí eu faço uma pergunta em relação especificamente ao direito, porque já que no direito se trabalha exatamente com partes, com pretensões que são resistidas no outro sentido, e a essa busca por se dirimir a lide, resumindo, e há uma necessidade, por exemplo, no caso do juiz, dele tentar a imparcialidade, tentar julgar da melhor forma possível. Esse tipo de convivência, já desde nova, isso ajudou em algum sentido a se verificar essas diferenças, a fazer a aplicação do princípio da alteridade, verificar o outro dentro das suas especificidades? Isso influenciou de alguma forma? Eu acho que isso influenciou bastante. Eu acho que isso faz com que você aprenda realmente a entender o outro no seu habitat, no seu mundo, nos seus valores. Então, assim, a mim, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, foi uma coisa que me incomodou diretamente, porque eu via nitidamente a imposição de uma cultura que não é a deles. Por mais que para nós possa parecer interessante trazer a democracia, não é essa a nossa democracia que é a cultura deles, inclusive política. Então, a nossa democracia não vai funcionar lá. Não adianta eu chegar e falar, não, mas a democracia, é o poder de todos, é o povo. Eles não querem isso. Ainda que para a gente possa parecer muito interessante, isso não funciona lá. Então, a gente começa a aceitar e perceber realmente que esse é o meu ponto de vista dentro da minha criação e dos meus valores. Mas, de repente, isso não vai funcionar para você. E aí, isso faz com que a gente, às vezes, aprenda a engolir a realidade do outro, porque é a melhor coisa naquele contexto. É interessante, algumas pessoas rebatem, mas determinados conceitos, como a própria conceito de liberdade, são conceitos universais. Mas eu me lembro eu não me lembro agora exatamente quem eram os personagens envolvidos, mas era um depoimento de uma jornalista que era correspondente internacional exatamente na China, e conversando com uma senhora de idade que vivenciou muitos dos momentos históricos pelos quais o país passou no século XX, momentos históricos importantes e de extrema gravidade em si mesmos, e que a repórter fazia um depoimento falando a respeito, mas a senhora tem uma vida assim, tem uma vida assado, mas e a sua liberdade? E eu não lembro, e já está uma questão da linguagem, da própria palavra que ela utilizou, não havia um vocábulo específico que expressasse aquilo que para nós significa liberdade. E ela, aí houve uma discussão semântica sobre aquelas palavras, e ela tentou explicar, eu não me lembro agora os termos, assim, de uma forma que para a gente ficaria até bastante inteligível. Eu falei assim, não, a senhora teria liberdade de escolher em relação diferente, em relação ao seu marido, às suas próprias coisas. Eu falei assim, isso não existe. Isso não existe. Simplesmente não era possível para ela assimilar aquela questão. E muitas vezes nós nos esquecemos que essa assimilação de determinados conceitos é um negócio que demora muito, é um conceito muito arraigado, diferente do nosso, que você não muda de uma hora para outra. Exatamente. Não adianta você chegar e impor, até porque, de repente, naquele contexto, funciona aquele tipo de direito, aquele tipo de valoração. Não vai funcionar uma outra ideologia, uma outra religião ou um outro tipo de direito, realmente, de leis, de imposições. Então, eu acho que essa ideia de que tudo depende do contexto é uma das melhores ideias. Inclusive, tanto é que a gente, dentro do direito, a lei parece, a princípio, algo muito claro, né? Uma escrita simples, até a própria estrutura dos códigos é feita para ser algo muito simples. E quantas teorias surgem dali? Né? Isso daí já demonstra para a gente que, dentro de realidades diferentes, eu posso interpretar o mesmo texto de maneira diferente. Inclusive, uma aplicação disso com relação ao próprio direito penal, quando se verifica, o direito, ele tem, inclusive, o direito penal brasileiro, ele tem pressupostos básicos e uma aplicação bastante direta. A metodologia, a forma como é elaborado o próprio Código Penal, ela tem essa característica. E a aplicação disso? A professora teve experiência na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Nós vamos falar a respeito desse ponto, inclusive, já no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Lembrando que você pode mandar a sua sugestão para o e-mail do Saber Direito. Anote aí, saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Você pode baixar e assistir os vídeos no site www.tvjustiça, sem o cedilha,
E também pode assistir aos vídeos, inclusive essa entrevista que está indo ao ar hoje, no YouTube, na página do Supremo Tribunal Federal, no site de vídeo da internet, www.youtube.com/Saber Direito Debate, especificamente o nosso programa Saber Direito Debate. Lá você tem os links também para os outros programas da chamada família Saber Direito. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a continuação do nosso programa Saber Direito Debate de hoje, aqui na TV Justiça.